Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e sou aluno do 5º período da FASP, Faculdade do Sertão do Pajeú. Bom, hoje eu venho aqui com uma breve aula sobre a função exponencial, certo? Para começarmos, eu vou começar aqui uma lenda acerca da função, que diz assim, que há muito tempo havia um rei e ele estava muito entediado, né? E aí ele foi falar para os súditos dele. E aí ele falou assim, ó, como eu estou muito entediado, vocês vão ter que inventar um jogo para mim, tá certo? Aí o rei fez uma proposta. Ele disse assim, o jogo vencedor, aquele que for o melhor jogo, terá o direito de realizar qualquer desejo, tá certo? E aí os súditos gostaram, né? E aí teve o vencedor. E o vencedor foi o carinha que trouxe o xadrez para o rei. Aí o rei falou, ó, você vai poder realizar qualquer desejo. Aí ele falou, tá bom, né? Então eu vou querer o meu desejo, o meu pedido, como sendo moedas. Só que tem uma condição. Na primeira casa seria colocada uma moeda, na primeira casa do tabuleiro de xadrez seria colocada uma moeda, e em cada casa seguinte seria colocado o dobro de moedas da casa anterior, certo? Ou seja, na primeira casa seria colocado uma, na segunda duas, na terceira quatro, até chegar na última casa. E aí o rei achou o pedido fácil, né? Achou o pedido fácil de ser atendido e pediu que providenciassem o pagamento como ele havia prometido. E aí ele ficou surpreso, porque os tesoureiros chegaram para apresentar a conta, né, que ele devia ao súdito, e na última casa do tabuleiro de xadrez era um total de 263 moedas, que correspondia no caso a todo esse número grandão aqui. E aí o rei estava falido, né? Então essa é uma lenda, é uma história por trás da função exponencial. E tudo isso que ocorreu, que o cara solicitou ao rei, ela representa especialmente a função, no caso que é 2 elevado a x, né? Y igual a 2 elevado a x, certo? Então vamos ver agora um pouquinho da definição, certo? E alguns exemplos sobre a função exponencial. Então, a função exponencial é a função f de r em r, no caso nos reais positivos, definida como f de x igual a elevado a x, para a maior que zero e a diferente de 1. Ou seja, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que nós temos uma função onde o seu domínio aqui são os números reais, certo? E aqui o seu contradomínio são os números reais positivos, certo? E aqui ele apresenta as restrições necessárias para a base da função exponencial, onde ele diz que a tem que ser um número maior que zero, ou seja, essa nossa base aqui, ela tem que ser um número positivo, tá certo? Só que também tem outra restrição. Esse a, ele não pode ser 1, ele tem que ser um número diferente de 1, certo? Então essa é a única restrição para a função exponencial. Sua base tem que ser um número maior que zero, no caso positivo, só que esse número não pode ser 1. É como pensarmos assim. Temos essa reta, certo? Vou marcar bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. Aqui isso aqui vai representar o zero e esta outra bolinha vai representar o número 1. Então, os valores possíveis para a função exponencial são os valores que estão compreendidos, no caso, entre 0 e 1, certo? Aí veja que não pode ser 1, tá certo? A tem que ser um número diferente de 1, mas números acima de 1 são permitidos, então isso aqui vai até o mais infinito, certo? Ou então, nossa segunda definição, né? Caso não tenha compreendido a primeira, ela diz o seguinte: se A é um número real positivo e esse A também é um número diferente de 1, diremos que f é uma função exponencial se f de x for igual a elevado a x. Outra coisa, por que essa função se chama função exponencial?
porque nossa variável, certo? Variável x, y, qualquer que seja a variável que a questão nos forneça, ela vai estar sempre localizada no expoente do número, tá certo? Então aqui temos uns exemplos para analisarmos quais desses aqui são funções exponenciais, tomando como base a definição que foi dada. Então, olhando para essa primeira função, f de x é igual a 3 elevado a x. Bom, minha base é um número positivo? Sim, 3 é um número positivo. Minha base é diferente de 1? Sim, 3 é diferente de 1. Então, nossa letra A se caracteriza como uma função exponencial. Letra B. Nós temos que 1 meio elevado a x. Bom, 1 meio é um número positivo? É um número maior que zero? Sim, né? Nós temos aqui no caso 0,5. 1 meio é diferente de 1? Sim, né? 1 meio não é igual a 1. Então, aqui também nós temos uma função exponencial. Da mesma forma, ocorre nesse segundo exemplo, tá certo? Então, aqui nós temos uma função exponencial. Na letra C, certo? Nós temos 1 milhão elevado a x. Essa função é uma função exponencial? Claro que é, pois a nossa base, que no caso seria o nosso A, é um número positivo e é diferente de 1. Então, também é uma função exponencial. A letra D é uma função exponencial? Sim, ela é uma função exponencial. Vamos ter cuidado para não confundirmos aqui a base. Perceba que tudo isso aqui é o nosso expoente. A função exponencial, na sua definição, ela não dá nenhuma restrição para o seu expoente. Então, x menos 1 é o meu expoente. Aqui, se olharmos, a base ela está como sendo menos 2. Bom, você olha para cá e diz que isso aqui não seria uma função exponencial. Mas perceba que o expoente da função está elevando apenas o número 2, certo? Ele não está elevando o 2 com o sinal negativo, tá certo? Aqui é no caso como se tivéssemos o seguinte, tivéssemos menos 1 multiplicado por 2 elevado a x menos 1, tá certo? Então, nossa letra D, sim, é uma função exponencial. E nossa letra E? Perceba que aqui nós temos o menos 5 completamente elevado a x, ou seja, o x aqui ele está elevando tanto o 5 quanto o sinal de menos. Então aqui nós não temos uma função exponencial, diferentemente da letra D, né, que nós tínhamos o expoente elevando apenas o número 2, tá certo? Aqui na letra E, como está entre parênteses, indica que o expoente está elevando tanto o número quanto o sinal. Então aqui na letra E não é uma função exponencial. Na nossa letra F, nós temos f de x igual a 1 elevado a x. Bom, na nossa definição, nossa base tinha que ser um número positivo, né? Um número maior que zero, e um número diferente de 1. Então, como nossa base aqui é 1, nossa letra f não se caracteriza como uma função do tipo exponencial, certo? E agora vamos ver um pouco sobre o gráfico da função exponencial. Quando esse gráfico é crescente, quando esse gráfico é decrescente, e vamos aprender como montar este gráfico, tá certo? Então, como diz aqui, ó, podemos entender o gráfico de uma função do tipo exponencial aplicando valores ao expoente dela, né? É o que fazemos para todas as funções. Substituímos os valores que queremos na variável e encontramos o valor da nossa função, tá certo? Lembrando que as funções exponenciais podem ser classificadas em crescente ou decrescente. Para cada um desse tipo de função, o comportamento do gráfico muda. Vamos analisar com o exemplo a seguir. Então veja, o que a questão aqui nos pede. Seja a função f de x igual a 2 elevado a x, esboce o gráfico
para a função, ou seja, ele quer que esbocemos o gráfico para essa função aqui, 2 elevado a x. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar a tabelinha. Como ele não deu valores que eu deveria colocar no meu expoente, eu peguei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora é só pegarmos estes valores e substituirmos no expoente da função, certo? Então vamos lá. Colocando menos 2 no lugar do x, eu ficaria com f de x, ou f de menos 2, igual a 2 elevado a menos 2. Está aqui, certo? Peguei o menos 2, coloquei no expoente e agora eu tenho 2 elevado a menos 2. Bom, e o que eu faço quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, né? Nós temos que uma propriedade da potenciação que nos diz que quando tivermos um número a elevado a um expoente n negativo, isso aqui é o mesmo que o inverso do número elevado agora ao expoente positivo, certo? No caso, o inverso de um número é 1 sobre este número. Então, teríamos o inverso do a, seria 1 sobre a, e agora elevado ao expoente positivo. Ou seja, meu n estava negativo, agora ficou positivo. Só aplicarmos aqui agora. Se eu tenho 2 elevado a menos 2, isso aqui vai ser igual ao inverso de 2, que é o inverso de 2 é 1 sobre 2, e agora elevado ao expoente que era negativo, esse expoente vem para cá positivo, tá certo? Então, é só fazermos a conta. 2 elevado a 2, isso aqui vai me dar 4. Vamos fazer o mesmo processo agora com o menos 1, certo? Então, substituindo o menos 1 no lugar do nosso expoente, nós temos 2 elevado a menos 1. E aqui vai se aplicar a mesma regra que foi dita anteriormente, né? Só é colocarmos o inverso do número elevado agora ao expoente positivo. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, elevado ao expoente positivo, que no caso agora será 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Está aqui o segundo valor, certo? Vamos para o nosso terceiro valor, que aqui no caso é o 0. Então temos f de x é igual a 2 elevado a 0, tá certo? Então peguei o 0 e coloquei no expoente da função. Bom, 2 elevado a 0, segundo as propriedades da potenciação, qualquer que seja um número elevado a 0 que não seja o próprio 0, será igual a 1, tá certo? Então 2 elevado a 0, nós temos que o resultado é 1. Vamos pegar agora o número 1. Colocando o número 1 no expoente da função, nós ficaremos com 2 elevado a 1. Bom, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, está aqui o valor. E por fim, vamos colocar o 2 no expoente da função. Então, colocando 2 no lugar de x, nós ficaremos com 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 ou 2 elevado ao quadrado, isto aqui me dá 4. Então, esses valores foram os valores que escolhemos para x, para obtermos um valor de y correspondente, certo? Uma vez que y é igual à minha função f de x, ok? Então agora, conhecendo os valores de x e os valores de y correspondentes, vamos montar o gráfico desta função, que no caso é a função 2 elevado a x. Vamos esboçar agora o gráfico. Então, organizei todos os valores aqui na tabelinha, tá certo? Para montarmos o gráfico da função. Então agora, sabendo dos pontos que obtivemos, vamos marcá-los no gráfico, né, no nosso plano cartesiano. Os valores de x que nós escolhemos foram menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora é só ligarmos com os valores de y que nós encontramos quando fizemos os cálculos. No caso, menos 2 em x, nós obtivemos 1/4 em y. Olha só,
como a gente marca esse 1/4? Se do 0 até 1 nós temos 1/2, ou seja, a metade, que seria mais ou menos aqui. Então, 1/4 é 0,5. Então, seria metade da metade. Então, vamos marcar mais ou menos aqui, ó. E fazer a ligação. Está aqui o nosso primeiro ponto marcado. Quando nós tínhamos um x igual a menos 1, obtivemos um y igual a 1/2. Então, vamos marcar como sendo aqui a metade. Está aqui, segunda bolinha. Quando tínhamos um x igual a 0, o nosso y foi igual a 1. Então, o nosso ponto vai ficar sobre o próprio eixo, né? Pois teríamos 0 e 1. Quando tínhamos um x igual a 1, obtivemos um y igual a 2, certo? Então, vamos marcar aqui nosso próximo ponto. 1 em x e 2 em y. Marquei aqui o ponto de encontro. E quando tínhamos um x igual a 2, obtivemos um y igual a 4, certo? Vamos marcar aqui nosso último ponto. E aqui marcamos o ponto de encontro. Desta forma, é só fazermos o desenho da curva exponencial, ok? Vou fazer aqui mais ou menos o esboço. E está aqui a nossa curva, certo? Essa curva aqui tem que passar por todos estes pontos, ok? Para ficar com uma melhor visualização, está aqui o gráfico, né, melhor desenhado. Agora vamos a algumas observações. Primeiro, a curva ela nunca tocará o eixo das abscissas, ou seja, ela nunca tocará o eixo x. Ela vai se aproximar muito, vai se aproximar demais, mas ela nunca tocará o eixo x, certo? O eixo das abscissas. Nossa segunda observação é que o gráfico sempre vai tocar o eixo y, ou seja, ele sempre vai intersectar o eixo y no ponto 1, tá certo? A menos que haja alguma constante, algum número operacionalizando com a função. Essa curva ela pode ser transladada ou para cima ou para baixo, tá certo? Vamos obter algumas conclusões. Desta forma, observamos que para valores de A maiores que 0, ou seja, um A positivo, e valores de A maior que 1, o gráfico é crescente, como na figura abaixo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que quando nossa base aqui for maior que 1, for um número que seja maior que 1, nosso gráfico vai ter essa característica aqui, ó, ele vai ser um gráfico crescente, tá certo? A curva vai ser sempre crescendo. E aqui está a nossa conclusão, certo? Como o número A é um número igual a 2, esse 2 é um número maior que 0 e também é maior que 1. Então, nosso gráfico é um gráfico crescente. Agora, vamos analisar quando o gráfico dessa função exponencial é um gráfico decrescente, tá certo? Então, vamos observar o que a questão nos pede. Seja a função f de x igual a 1/2 elevado a x. Esboce o gráfico para a função. Novamente, vou organizar meus valores em uma tabelinha e vou pegar os mesmos valores da questão anterior. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só é fazermos agora o mesmo processo da função anterior. Colocarmos os valores de x no expoente da nossa função e encontrarmos o nosso valor de y, ok? Então, colocando menos 2 no expoente no lugar de x, vamos obter o seguinte. Olha só, f de x agora vai ser igual a 1/2 elevado a menos 2. Olha só, nós temos agora uma fração com expoente negativo. Nossa propriedade também da potenciação nos diz que quando tivermos um número a sobre b, forma de fração elevado a um n negativo,
Isso aqui vai ser igual ao inverso desse número, agora elevado ao expoente positivo. No caso, eu terei b sobre a elevado ao meu n agora positivo, ok? Então, se temos 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 ou de 1 meio é o próprio 2. E agora com o nosso expoente positivo. Então 2 elevado a 2, meu resultado é 4. Vamos fazer o mesmo com o menos 1. Substituindo o menos 1 no lugar do x, obtemos a seguinte fração. 1 meio elevado a menos 1. Bom, se observarmos a propriedade da potenciação, nós temos que fazer o inverso desse número, agora elevado ao expoente positivo. No caso, o inverso de 1 meio é o próprio 2, elevado ao nosso 1 agora positivo. Então 2 elevado a 1 é o próprio 2. Terceiro, vamos colocar o nosso zero agora no lugar do x, ok? Então temos que 1 meio é elevado a zero. Bom, qualquer número elevado a zero, vamos colocar um parêntese, qualquer número elevado a zero que não seja o próprio zero é igual a 1. Então 1 meio elevado a zero, nós temos 1. E agora substituindo 1 no lugar do nosso x, nós temos 1 meio elevado a 1. E agora a nossa propriedade da potência nos diz que quando tivermos uma base fracionária elevada ao expoente positivo, esse expoente vai elevar tanto o nosso numerador quanto o nosso denominador. Então, 1 meio elevado a 1 é o mesmo que 1 elevado a 1, que é o próprio 1, e o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Temos aqui nosso resultado. E por fim, nós temos agora 1 meio elevado a 2. Então, esse expoente agora, como ele é positivo, ele vai elevar tanto o nosso numerador quanto o nosso denominador. Então, 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, né? Nosso expoente faz relação com o denominador e com o numerador da fração. Então, 1 ao quadrado é igual a 1 e 2 ao quadrado é igual a 4. Pronto. Aqui já temos nossos valores de x e nossos valores de y, né? São esses valores aqui, certo? Vamos agora organizá-los na tabela e montarmos o gráfico. Estão aqui todos os valores organizados na tabela. Para menos 2 em x, 4 em y, menos 1 em x, 2 em y e assim sucessivamente. Ok? Vamos agora montar o nosso gráfico da função exponencial. Está aqui o nosso plano cartesiano e da mesma forma da outra função, basta marcarmos os pontos. Então, nossos pontos de x que escolhemos foram novamente menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? E agora vamos relacioná-los com os valores de y correspondentes. Quando nós tínhamos um x igual a menos 2, nós encontramos um y igual a 4. Então, menos 2 em x, 4 em y, certo? Então, agora vamos marcar o ponto. Está aqui o nosso primeiro ponto marcado. Quando nós tínhamos um valor de x igual a menos 1, obtivemos um y igual a 2, certo? Então, vamos marcar aqui o nosso segundo ponto. Está marcado. Quando tínhamos um x igual a 0, obtivemos um y igual a 1. Então, está marcado o nosso terceiro ponto. Quando tínhamos um x igual a 1, nós obtivemos um y igual a 1 meio. Então, vamos pegar aqui a metade entre 0 e 1, ok? Seria mais ou menos aqui. E está marcado o nosso quarto ponto. E por fim, quando obtivemos um x igual a 2, quando colocamos um x igual a 2, obtivemos um y igual a 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio, certo? Então, vamos pegar mais ou menos aqui e marcar com o nosso valor 2. E novamente, basta desenharmos a curva
e encontrar o gráfico da função exponencial, certo? Vou marcar aqui mais ou menos a curva. E esse seria o esboço da curva da função exponencial. E para uma melhor visualização, aqui está o gráfico. Novamente, as observações. Esse valor, esse gráfico, ele novamente não vai tocar o nosso eixo X, certo? Ele vai se aproximar muito do eixo X, mas ele não vai tocar. E ele vai cruzar o nosso Y, né? No número 1, exatamente no ponto 0 e 1, a menos que haja uma constante operacionalizando com a função, ok? Então está aí o gráfico. E agora vamos tirar mais uma conclusão, onde desta forma podemos observar que, para valores de A maiores que o zero, ou seja, valores positivos, e A menor que 1, o gráfico é decrescente, que é o que acontece nessa figura, que foi o que acabamos de ver. Certo? Então, está aqui a nossa conclusão. Quando tivermos uma base que seja positiva, que é o que nos diz a definição, só que quando essa base for menor que 1, o nosso gráfico vai ter essa característica aqui, ó, vai ser um gráfico decrescente, tá certo? Vai ter sempre essa característica, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.